Tente lembrar como que você era quando criança. Você se achava demais. Até que alguém disse que você não era boa o suficiente ou bom o suficiente. Então, começou a questionar sobre isso. Nos sentimos inseguros e cheios de pensamentos de inferioridade. Fomos crescendo com isso e reagindo ao que nos acontece sem questionarmos. Não questionávamos porque estávamos nos sentindo assim. A nossa criança interior, a criança que fomos um dia, ainda vive dentro de todos nós. Essa criança pode estar saudável ou ferida, dependendo de como foi elaborada a infância. Por isso, é muito importante pensar nesse assunto e cuidar da nossa criança interior. Ao cuidarmos dela, teremos um saudável desenvolvimento emocional e uma excelente autoestima. Muita gente sofreu na infância e isso formou feridas emocionais que foram abafadas e não solucionadas. E isso mantém essa criança interior machucada até hoje. Sabendo disso, é inevitável tentarmos compreender o que aconteceu para curar esse passado. Normalmente, nossas reações negativas de hoje têm a ver com o que vivemos e elaboramos na infância. Uma criança não sabe lidar com a rejeição sem levar para o lado pessoal e se sentir inadequada. Por isso, se sentirá mal e se fechará. Já um adulto consegue pensar racionalmente. As pessoas que têm a criança interior ferida lidarão com a rejeição de uma forma infantil, como lidaram lá naquela época na infância. Não aceitarão críticas, levarão para o lado emocional e terão uma reação inadequada. Para entender o que quer dizer criança interior, basta resgatar na memória uma lembrança de sua infância. Resgate agora. Quais características vêm à sua mente? Talvez você tenha pensado na inocência, carinho, criatividade, ausência de preocupações, leveza, imaginação, alegria, dentre tantas outras sensações que permeiam as lembranças da infância. A criança interior é aquela saudosa parte infantil que existe em nós e que representa nossa capacidade de agir de acordo com as características que você conseguiu lembrar. É importante lembrar que nem todas as lembranças da infância têm sabor doce. Algumas são inclusive bastante amargas. Mas mesmo elas precisam ser ouvidas, compreendidas e ressignificadas para que possamos agir em frente de forma mais prazerosa. E por que precisamos ouvir nossa criança interior? A criança permanece, faz parte de você e está sempre pronta para ser lembrada e sentida. Tentar silenciá-la e evitar o confronto com as próprias frustrações da infância pode estar te impedindo de ser um adulto realizado, completo
e feliz. É muito importante você ouvir a sua criança interior para tentar encontrar explicações na sua infância, dado que nesse período aconteceu grande parte da formação de sua personalidade, crenças e emoções. Você carrega algumas dores da sua infância? Você sabia que ao manter percepções e energias negativas, elas trazem prejuízos à sua saúde física, mental e espiritual? Sim, as inseguranças da infância, quando mal resolvidas, criam adultos com diversas questões que dificultam a autoaceitação e também o relacionamento com os outros. Isso impedirá que você alcance plenitude do seu ser. Acolher as dores e as delícias da sua criança interior é uma responsabilidade individual. Ninguém, mas ninguém mesmo, poderá suprir essa necessidade por você. Se você sente que sua vida é cheia de fardos, experimente ouvir mais sua criança interior. E sua criança pode ser curada. Se você carrega traumas ou insatisfações da infância, portanto, nada mais digno do que tratar esses assuntos. Não importa se já passou, pois se ainda traz mágoa, deve ser resolvido, pois está vivo esse sentimento em você. Como nos perdemos do nosso eu criança? Nos afastamos da nossa criança interior aos poucos e normalmente vamos deixando-a de lado gradativamente com o passar do tempo e das multitarefas existentes. É preciso buscá-la diariamente. Não importa se você está no trabalho ou na faculdade, sei lá, se está na sala, na sua casa ou no parque, busque-a. E como então podemos retomar essa conexão? Sim, há diversas maneiras de retomar esta conexão. E lembre-se, ela pode ser deixada de lado, mas jamais será apagada de dentro de você. E para retomar essa conexão, você deve, em primeiro lugar, pensar na sua fase de criança. Como era? O que mais você gostava de fazer? O que te deixava feliz? Quais foram os momentos mais divertidos e mais emocionantes? O que lhe trouxe dor? O que te deixava triste? Quais eram os seus segredos e os seus medos? Tudo isso e muito mais pode ser usado para você se conectar com a sua criança interior. Inicialmente, eu verifiquei aproximadamente umas 7 feridas emocionais da infância que duram por toda a vida. Alguns fatos que irei falar poderão ter ocorrido ou não em sua infância. Vamos compreender alguns deles? Isso te ajudará muito a entender suas dificuldades como adulto e meios para superar alguns traumas. Uma ferida emocional que eu detectei é o medo ao abandono. Na minha opinião, esta é, sem dúvida, uma das feridas emocionais que aparece quando os pais não podem ou não querem assumir o papel de figura protetora. A falta de companhia e de atenção
deixam marcas profundas na criança, especialmente se os pais ou responsáveis nunca estão para acolher a criança quando enfrenta seus medos. Muito provavelmente, a pessoa chegará à fase adulta como uma pessoa insegura e emocionalmente dependente. Também é normal que sejam solitários e tenham dificuldades para fazer amigos. A rejeição. Ela é dolorosa, acaba criando um sentimento de insegurança para a criança. Carinho e compreensão são fundamentais para que a criança se desenvolva adequadamente e com segurança emocional. Sem isso, independente do capaz que seja, se sentirá inferior a tudo e a todos. Violência intrafamiliar. Castigos e atos repressivos não deveriam estar associados ao intuito de disciplinar. Não é o melhor método de ensino. E o que dizer então de ações que resultam em violência intrafamiliar? Brigas, insultos, ataques de raiva que fogem ao controle, tudo isso desestabiliza a criança, seja ela a vítima da violência ou como testemunha de atos frequentes em casa. Ela vai crescer tendo esse entorno abusivo como referência e a chance de repetir esse modelo na vida adulta e em seus relacionamentos é latente. Injustiça. O favoritismo entre irmãos, as diferenças de tratamento em casa e na escola, são situações que servem para alimentar a ideia de que a criança não é merecedora da atenção daqueles que a cercam. Cresce inseguro e pessimista, esperando inconscientemente o distrato por parte de todos. Está claro que, quando adulta, ficará muito difícil para ela construir relacionamentos duradouros partindo dessa visão de mundo. Ela simplesmente não conseguirá. Humilhação. Seja por situações de bullying ou por um ambiente familiar nocivo, a criança cresce traumatizada. Esse trauma impactará sobre a sua autoestima, sobretudo, deixando-a triste e ansiosa. Como adulto, terá pouca ambição pelo futuro, justamente por não confiar em suas potencialidades. A traição se diz respeito a promessas não cumpridas, uma atitude aparentemente inocente de quem as profere, quando afirmações como "se você fizer a lição, te levo no parque", ou "se você raspar o prato, vai poder pedir o que quiser", quando não cumpridas, está em jogo bem mais que a frustração da expectativa da criança. Para ela é um golpe à confiança que ela deposita nos pais ou responsáveis. Pelo exemplo, se está sendo ensinado que não se pode confiar em ninguém, que o mais seguro é não acreditar, porque assim ela evitará o sofrimento, esse adulto não confiará em nada e em ninguém. Medos do desconhecido. As crianças, em algum momento, precisam enfrentar seus medos, seja do escuro, de fantasmas, de altura, e esse processo nem sempre é tratado com a delicadeza necessária. Muitas vezes, os pais ou responsáveis taxam a criança de covarde, medrosa ou coisa parecida, e assim fragiliza profundamente o seu emocional. E como adulto, é natural que esta criança será uma pessoa indiferente,
com problemas para manifestar empatia pelos demais. As palavras constroem ou destroem o amor de uma criança. Quando você nasceu, você era puro amor. A autoestima dessa criança está preservada e ela sabe que pode simplesmente ser. Quando criança, sabemos que somos livres, porém possui necessidades básicas como carinho, proteção e alimento. Mas também tem a necessidade da criança fantasiar, brincar, estar com outras crianças, aprender e ter limites definidos que não sejam muito rígidos. E então, o que acontece quando os sentimentos são reprimidos na infância? Como essa criança ficará dentro de um adulto que se formou a partir dela? Essa criança sai do amor e vai para o medo. Pesquisas revelam que a criança interior ferida, negligenciada e silenciada é a maior causa de infelicidade do planeta. Quando acontecem traumas na infância, guardamos uma criança ferida dentro de nós. E esse trauma não precisa ser necessariamente algo trágico, como muitos imaginam. Na maioria das vezes, estão disfarçados de frases dos pais como: você é desatento, você não aprende nada mesmo, você não vai conseguir, você não faz nada certo. Nossa, como você é tímido, você é um covarde, não chore por besteiras e tantas outras coisas. Os pais vão rotular, moldar, generalizar e proibir, e essa nunca foi a melhor opção. Negligenciar as emoções dos filhos também não é. A diferença é que os nossos pais não sabiam, mas nós sim. Quando o ambiente familiar é composto por pais que não educam os filhos para a emoção, com o tempo, essa criança se tornará um adolescente e futuro adulto, desconectado com suas características internas, os próprios sentimentos, carências e desejos. Não sabendo quem ela é, muito provavelmente essa criança vai crescer achando que a identidade dela depende de algo que está fora. Brinquedos, roupas, viagens. E mais tarde, quando adultos, acharão que a felicidade também está associada a dinheiro, carro, emprego, ter alguém, reconhecimento. Você reconhece na sua criança interior algum tipo de codependência que foi criada na sua trajetória? Lembra de quais muletas, quais fatores externos você tem usado para justificar a falta de ou a necessidade de alguma coisa na sua vida? Quando o que me basta não está dentro de mim, é grande um sinal de desconexão. Para que você possa então cuidar dessa criança interior que está ferida, é preciso reconhecer a sua presença e perceber ainda assim quais são as necessidades dessa criança lá de trás que está viva em você. Reconhecer é um processo mágico e esquisito ao mesmo tempo, e pode ser muito doloroso, inclusive. Não fique triste ao perceber alguns comportamentos em você ou nos seus filhos. Não é fácil recordar,
Mas se você aprender como acolher essa criança e lamentar com ela as suas dores reprimidas, deixá-la chorar livremente, você terá a incrível possibilidade de criar uma conexão poderosa com sua criança interior. Nesse contato, você pode descobrir que não é verdade o que fizeram você acreditar sobre quem você era. Em alguns casos mais graves, você precisará perdoar e seguir em frente. E nesses casos, se precisar, procure sim uma ajuda especializada. O reencontro com a sua criança interior diminuirá o seu estresse, te dará coragem, entusiasmo e, principalmente, a cura de muitas doenças e feridas emocionais. Você pode cuidar dessa criança com um exercício diário de visualização que é muito simples. Preste atenção nesse exercício. Imagine-se quando criança. Se for difícil, você pode pegar uma foto sua e olhar para ela. Entre em um ambiente da sua infância e veja uma cena como se estivesse assistindo a um filme em que essa criança está lá. Agora, coloque na cena você adulto, nessa cena se aproximando da sua criança interior, que é você, e acolhendo-a, abraçando-a. Essa criança está triste. Pegue-a no colo. Abrace-a. Dê atenção. Agrade-a. Faça um carinho. Respire profundamente e diga a ela que a partir de agora você cuidará dela, que a visitará com frequência. Pergunte sim a ela, a essa sua criança interior, o que ela sente e como você pode ajudá-la. Escute o que ela vai te dizer. Preste atenção. Veja com ela modos de fazê-la se sentir melhor. Brinque na sua imaginação com essa criança. Sente-se no chão. Brinque com ela. Beije-a. Fale o quanto ela é maravilhosa. E agora, despeça-se dela, dizendo que cada vez que ela precisar, você estará lá e irá ajudá-la, compreendendo e dando amor. Se você desejar, você também pode escrever essas experiências em um diário, ou escrever para sua criança sempre que sentir vontade. No próximo vídeo, eu farei uma meditação guiada para você se conectar com sua criança interior. E passarei alguns exercícios, inclusive, para te ajudar a curar a sua criança interior. Termino o vídeo por aqui e pergunto a você, quais são as principais lembranças da sua infância? Compartilhe comigo nos comentários. Quero agradecer muito por sua companhia. Dê seu like e inscreva-se no canal. Acione o sininho para receber minha próxima postagem, combinado? Um forte abraço, namastê e meu muito obrigado.